E aí, coditores, sejam bem-vindos ao canal Coditando. Eu sou o Tião Ricardo e se você quer aprender muito além do código, se inscreve aqui no canal e não custa nada aproveitar para deixar o gostei nesse vídeo. Continuando a nossa série de vídeos, hoje nós vamos resolver mais um problema na plataforma BigCrowd utilizando a linguagem Python. Na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa para outras soluções de problemas na plataforma e outros vídeos importantes para quem está começando a jornada de aprendizado na linguagem Python. Então se liga no vídeo de hoje que está muito legal. Então vamos lá. Vou fazer aqui o login na plataforma BigCrowd. A gente vem aqui nos problemas, né, iniciante. E o problema que nós vamos resolver hoje é o problema 1001. É o problema chamado extremamente básico. Vamos ver como é que é esse problema, né? Então já está configurada aqui a linguagem Python. Vou limpar aqui essa área de submissão e vamos ler aqui o nosso problema. Esse é o nosso segundo problema da lista de problemas para iniciantes. É o problema BigCrowd 1001, extremamente básico. Vamos ver o que esse problema tem para a gente. Então a primeira coisa que ele está dizendo aqui é para ler dois valores inteiros e armazená-los nas variáveis A e B. Então é uma primeira pista que a gente vai já selecionar aqui, já copiar e já vamos colocar aqui no nosso Sublime Text. Vou colocar aqui no nosso Sublime Text para a gente já marcar essa primeira instrução, né? Depois é para efetuar a soma de A e B atribuindo o seu resultado na variável x. Aqui a gente já tem um outro passo, né, um segundo passo que a gente vai estar implementando para resolver esse problema. Depois imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. É o terceiro passo que a gente vai ter que realizar. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado e não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation erro. Pois bem, esse presentation erro, gente, só explicando aqui, esse presentation erro a gente não vai ter ele quando a gente estiver resolvendo problemas com Python. Não é para a gente ter ele. Por quê? Porque o último print que a gente der em Python, ele já vai imprimir um final de linha, ele já vai imprimir uma linha a mais para que o juiz de código ele entenda que o nosso programa terminou. Então aqui nesse problema ele está dando as seguintes entradas. Ó. A entrada contém dois valores inteiros. Então a gente tem aqui exemplos de entrada, por exemplo, 10 e 9. Né? Então a pessoa vai informar 10, depois vai informar o número 9 e por fim vai ter a saída. Na saída é para imprimir a mensagem x espaço igual espaço. Né? Tem que reparar que o x está em letra maiúscula, né? Está em maiúsculo, seguido pelo valor da variável x e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Quando eu for submeter a solução, gente, eu vou propositadamente fazer dar erro para a gente poder entender como é que a nossa solução ela precisa estar sendo apresentada na nossa saída. Agora eu vou abrir aqui a nossa pasta, uma pasta especial que eu criei aqui na minha unidade C, chamada BigCrowd. E essa pasta eu vou abrir o nosso terminal nela, né? Eu vou posicionar o nosso terminal nela. Deixa eu abrir aqui o terminal. Certo? Olha, tá em C, Users, Codit. Eu vou voltar aqui para a raiz de C e vou abrir a pasta BigCrowd. Certo? Então a gente percebe que a nossa pasta BigCrowd está vazia aqui. Ok? Vou colocar essa minha janela do terminal aqui desse lado e a minha outra janela do Sublime Text desse outro lado. Vou dar um CLS aqui para limpar tudo. E vamos à nossa solução aqui. Vamos pensar, vamos estruturar o pensamento para resolver esse problema. A gente já pegou aqui as informações principais daquilo que se espera para resolver o problema e eu vou comentar aqui com vocês. Então, primeiramente, eu vou transformar essas informações aqui, essas linhas de informações, em comentários, tá bom? Para a gente poder ter apenas acesso a essas informações sem precisar estar checando lá no BigCrowd
certo? Na tela do Bcrude a gente vai colocar elas em comentários, tá bom? Então eu vou salvar esse nosso arquivo aqui, lá na minha pasta do Bcrude, que a gente criou na unidade C, e vou chamar esse arquivo de 1001.py. Então a gente vai estar fazendo aqui a nossa lista, né, a nossa lista de soluções dessa forma, viu, gente? Então só para verificar que estamos fazendo aqui a mesma coisa, eu vou colocar um teste, print, oi, por exemplo, vou salvar e vou executar esse arquivo 1001.py. Então, como vocês podem ver, ele já está escrevendo o oi, e vocês estão percebendo que ele escreve um espaço após esse oi. Então é justamente o final de linha que eu estava comentando com vocês. No Python ele já escreve esse end, né, essa finalização de linha com uma quebra de linha, que é o que o Bcrude espera de você, tá bom? Então vamos aqui à nossa solução. Na solução do nosso problema, a primeira etapa que a gente tem que parar para resolver é essa primeira instrução. Leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis, eu vou até puxar um pouquinho para cá, nas variáveis A e B. Em Python, gente, nós podemos criar variáveis e atribuir valores a essas variáveis, por exemplo. Então eu posso dizer que A recebe 10, eu posso dizer que B recebe 20, por exemplo, e posso dizer que X recebe uma expressão matemática, uma expressão aritmética, como no caso A mais B, que de certa forma é o que o nosso problema quer resolver. Ele quer que a gente realize a soma de 2 números. Então vamos ver aqui se o Python estaria resolvendo esse nosso problema de acordo com aquilo que a gente está calculando ali em cima. Vamos ver se ele vai imprimir esse x igual ao valor de A mais B. Então vamos executar aqui o nosso programa, vamos salvar aqui a alteração e vamos executar o nosso código. Eu vou colocar aqui para executar Python 1001 e ele mostrou o valor 30, exatamente a soma de A mais B. Essa soma, ela aconteceu, pessoal, porque a gente está atribuindo valores inteiros, né? A gente atribuiu aqui valores inteiros, números inteiros, para essas variáveis A e B. Mas imagina que a gente tivesse colocado, por exemplo, esses valores entre aspas. Eu estou fazendo isso só para demonstrar para vocês um problema que a gente vai ter que resolver, que é referente a essa primeira instrução que nós recebemos lá do problema. Por exemplo, se eu rodar esse programa novamente, a gente vai ter a seguinte resposta. A gente vai ter a resposta 1020. Por quê? A mais B não é 10 mais 20? Por que deu 1020 dessa vez? Simplesmente pelo fato de nós não estarmos trabalhando mais com esses valores do tipo numérico. Nós estamos trabalhando esses valores como string, como caractere. Então, a soma de 2 strings, a soma de 2 partes literais, ela é correspondente à junção dessas 2 partes. É o efeito que a gente chama de concatenação. Então, quando a gente soma 2 valores inteiros, a gente tem uma resposta inteira. Quando a gente soma 2 valores do tipo caractere, do tipo string, a gente tem uma concatenação. É a mesma coisa de juntar aqui, por exemplo, Tião mais Ricardo. O que ele vai mostrar aqui no meu programa? Ele vai mostrar as 2 palavras juntas, né? A soma de A mais B, nesse caso, é a junção das 2 palavras. No nosso caso aqui, a gente vai ter que ler 2 valores inteiros. Então, esses valores A e B, eles não vão estar da forma como a gente viu aqui no nosso programa, ó. Tem a entrada 10 e 9, não é isso? A gente tem a entrada 10 e 9. Eles não vão estar dessa forma aqui. Eles não vão estar desse jeito. Eles vão ser lidos pelo usuário, né? O usuário vai digitar esses 2 valores aqui no terminal para poder realizar as operações com qualquer número que for informado por ele. Então, para a gente ler esses valores aqui, basta a gente usar a função input. Então, a gente usa aqui a função input, função própria do próprio Python, e vamos ver o que ela vai trazer de resultado para a gente. Ó. Vamos ver o que ela vai trazer de resultado. Então, quando eu rodar o programa novamente, veja que ele vai ficar pedindo para digitar alguma coisa, né? Para fornecer alguma entrada. Vou fornecer aqui a entrada 5, por exemplo. E veja que ele parou agora nessa outra linha aqui, né? Na linha 6. Ele está pedindo agora o valor para B, não é isso? Então,
Vamos fornecer aqui um valor para B, valor 3, e vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai dar em X, né? Onde a gente está somando A mais B. Ó, percebam que a gente teve um valor equivalente à soma de duas strings, né? A gente teve uma concatenação nesse caso aqui. A gente não teve uma soma aritmética, não é isso? Então, como é que a gente resolve esse problema? Esse problema existe, pessoal, porque tudo que é fornecido aqui no terminal, a pessoa dá como entrada, fornece como entrada para um programa, ele é um caractere, independente de que seja um número, independente de que seja qualquer outro tipo de dado, ele vai entrar como caractere. Então a gente tem que fazer essa conversão desses valores. Nesse primeiro momento aqui, eu vou fazer de uma forma um pouco mais trabalhosa para demonstrar para vocês. Por exemplo, se eu quero que esse meu A aqui seja um número inteiro, então eu tenho que fornecer uma entrada para a função int, que é a função que vai converter um valor em inteiro, certo? E vou cobrir o meu valor de A anterior com o valor inteiro de A. E é isso que essa função está representando aqui. E vou fazer a mesma coisa com B. Então fiz a mesma coisa com A, fiz aqui com A a conversão em inteiro e vou fazer a conversão em inteiro para B. Então salvei aqui as alterações e olha só, quando a gente executar o nosso programa de novo e fornecer exatamente as mesmas entradas 5 e 3, a gente vai perceber que dessa vez ele vai retornar o valor 8 como resposta, realizando a soma desses dois números e não a concatenação como estava acontecendo anteriormente. Então a gente acaba resolvendo esse primeiro problema, esses dois primeiros problemas aqui, que é ler os dois valores e armazená-los nas variáveis, né, dois valores inteiros, e armazená-los nas variáveis A e B. Só que do jeito que está aqui, pessoal, está muito trabalhoso, né? Perceba que a gente recebeu o A aqui em cima e para a gente ter um A inteiro, a gente teve que ter mais uma linha de código para converter aquela entrada que foi fornecida aqui em cima e armazenada em A, ter essa entrada convertida em inteiro. E a mesma coisa com B. Como é que a gente resolve isso de uma forma mais breve, de uma forma mais simplificada? A gente pode trazer essa função int aqui, ó, para esse momento aqui, e a gente pode passar para essa função int a entrada que o usuário está fornecendo. Então, automaticamente, quando o usuário informar essa entrada, ela já vai ser convertida em inteiro e armazenada na variável A. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a variável B. Não esqueçam de abrir o parêntese e fechar o parêntese no final. Ó. A quantidade de parênteses que a gente tem aberto vai ser a mesma quantidade de parênteses que a gente tem fechados, tá bom? Então a gente já economiza essas duas linhas aqui. Ó. E agora sim a gente tem a mesma funcionalidade aqui, ó, quando a gente executa o nosso programa, a gente tem a mesma funcionalidade. Ó, 5 e 3 continua dando 8 com esse código um pouco mais resumido. Agora a gente vai ter que fornecer uma saída de acordo com o que o Bcrowd está pedindo. Então ele está pedindo aqui que a gente forneça uma saída dessa forma, ó, com o X em maiúsculo, com um espaço antes do igual, um espaço depois do igual e o valor de X que foi calculado. Então se a pessoa fornecer 10 e 9, né, ele vai ter que retornar X é igual a 19. Se a pessoa fornecer menos 10 e 4, ele vai ter que retornar o valor menos 6 e assim por diante. Então vamos fazer aqui o nosso programa dar certo, né? Então percebam que esse X que a gente está mandando escrever aqui, ele é o X da variável X, ok? Ele é o X da variável X. E ele não é o X que a gente quer mostrar na tela, né? Que está aqui no enunciado da questão, no exemplo de saída da questão. Então como é que a gente faz? A gente pode muito bem, pessoal, ó, copiar essa saída aqui, né? E colocar toda essa saída entre aspas. Veja só, coloquei essa saída entre aspas, né? Só para eu ter um modelo de como ele quer aquela minha saída. E o que eu vou fazer? Aqui é para ter o valor de X, não é isso? O que eu posso fazer? Simplesmente apagar esse valor, colocar uma vírgula e colocar o X logo após, né? Que é o valor correspondente àquela soma que a pessoa informou, dos números que a pessoa informou. Então vamos testar. Vai ter um errozinho aqui, ó, que eu vou demonstrar para vocês. Vou até submeter desse jeito aqui para a gente ver o erro acontecendo lá na nossa plataforma, certo? Na nossa submissão. Então quando eu rodar aqui, ó,
8 mais 1, por exemplo. Ele vai me dar o quê? Ó, x espaço igual, né? E aqui ele está me dando 2 espaços, ó. Perceba que ele está dando 2 espaços antes do valor da resposta. Então, como é que eu faço isso? Por que que isso acontece? Pelo seguinte motivo, gente. Eu resolvo da seguinte maneira, apenas apagando esse espaço que a gente tem aqui, ó, antes de fechar a nossa aspa, certo? Por quê? Porque quando a gente printa valores em Python, ele sempre vai separar esses valores por um espaço, certo? É uma configuração padrão dessa função print. Assim como é a configuração padrão dela, dá um espaço final, né? Dá uma quebra de linha após ele escrever na tela a sua mensagem. Então vamos rodar novamente agora. 8 e 1. Então agora sim a gente tem a resposta correta. A gente tem x espaço igual, espaço, o valor que foi fornecido. E a gente tem a quebra de linha no final também para evitar o presentation erro, que a gente nunca vai ver aqui em Python, praticamente a gente nunca vai ver esse erro aqui, porque automaticamente ele já adiciona esse final de linha nessa função print, tá bom? Então vamos fazer a nossa submissão. Como eu falei para vocês, eu vou deixar a submissão errada para a gente ver o erro que ele vai fornecer para a gente lá na hora da submissão. Ó. Então vou colocar aqui e vou fazer o envio, aqui no botãozinho enviar. Vou fazer o envio dessa solução. Às vezes ele vai pedir aqui um teste, gente, para ver se você não é um robô. E vai fazer a submissão, Ele vai dar um erro aqui, o presentation erro. Foi um erro que não está relacionado com a falta daquela última linha, como eu falei para vocês, mas está relacionado com esse espaço a mais que a gente tem aqui, ó, na nossa solução. Então eu posso clicar aqui em editar e enviar, e como eu já sei qual é o problema, É só esse pedacinho aqui, eu posso corrigir ele diretamente aqui na minha solução. E esperar aqui, porque ele pede para esperar um tempo, para evitar vários envios simultâneos, Então a gente vai enviar novamente, dessa vez não pediu verificação nenhuma, e a gente teve o nosso problema aceito, Então, é isso aí, essa é a solução do nosso problema extremamente básico, nosso segundo problema da nossa lista de problemas de iniciante em Python. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente vai resolver. Eu vou ajudar vocês a entenderem melhor. Então até o próximo vídeo e valeu!